churumelas, sem ficar agora mais enrolando, porque a gente estava esperando o pastor Roberlan chegar, e ele chegou agora, então a gente vai estar fazendo essa live compartilhada. Pastor Roberlan é um amigo, e a gente se conheceu em 2011. Quando em 2011 ele pastoreava uma igreja, e ele fazia o Crescendo na quinta. Eu falei, poxa, que legal. Ele faz o Crescendo na quinta, a gente vai fazer o Crescendo na quarta, e a gente fez o intercâmbio das duas igrejas, a Igreja Batista Central, a igreja que ele era pastor na época, a Igreja Batista de Menezes, fizemos Crescendo juntos. Isso. Fizemos aquele evento lá, quarta-feira. Eles estiveram aqui, ele trouxe a palavra, e quinta-feira nós fomos lá, eu preguei, trouxe a palavra, e de lá para cá nós não nos largamos, é um amigo especial, sua família, é um homem de Deus, e a gente vai ter esse tempo junto para conversar, né, sobre esse tempo de redes sociais. Antes da gente entrar aqui nas perguntas e as coisas que a gente anotou para você nos ajudar aí a entender um pouco esse tempo, né, que estamos vivendo. Ih, faltou luz aí, hein? Ó, ao vivo é assim mesmo. Então, assim, vai falando aí desse tempo aí, voltou. Vai falando desse tempo aí, algumas suas considerações iniciais a esse tema, né? O cristão e as redes sociais. O que você pode falar aí? Claro, claro. Eu entendo o seguinte. Primeiro, é claro, muito obrigado pela oportunidade, pastor. E em relação a essa questão que a gente tá vivendo, como eu falei com você em off, né? Porque agora tem online e offline, né? Então, o que eu conversei com você em off é a respeito de o ambiente virtual ser também um ambiente. E o fato de eu estar no Twitter, no Instagram ou no Facebook não significa que eu não esteja num ambiente e precise dar testemunho. A gente vai passar por tentações na internet, como no ambiente concreto. A gente vai se aborrecer, a gente vai trazer uma palavra de paz. Ou seja, é um ambiente virtual, mas é um ambiente. E a gente precisa ter consciência disso para ser sal e luz, inclusive nas redes sociais. Muito bom. Bem, vamos lá. Já passamos a introdução aí. Eu queria que você falasse da sua experiência, eu quis te chamar para a gente conversar, porque desde 2011, que a gente está junto aí, em 2011 eu me lembro que eu tive na sua igreja lá que você estava pastoreando na época, eu falei, rapaz, você grava as mensagens, como é que é isso? Você compartilhou um programa na época que a gente usou, chegamos a colocar algumas mensagens na época, a igreja tinha um blog, e você também colocou uma mensagem sua, tá lá no nosso blog, depois a gente vai colocar aí na descrição pessoal, mas assim, a sua primeira experiência, né? Porque eu me lembro que você começou a transmitir, né, a sua palestra, principalmente dia de semana, o estudo bíblico para a igreja. Como é que foi essa experiência de ligar uma câmera e você tá pregando ali? Fala aí pra gente. Bem, a minha experiência foi muito legal, porque eu estava num culto de meio de semana, e nesse culto de meio de semana, eu estava com menos de 30 pessoas. Se nós tínhamos 20 pessoas, 25 pessoas, era muito mesmo. E naquele dia em que eu estava fazendo um vídeo, né, ao mesmo tempo que eu estava pregando, estava fazendo uma live, e se eu não me engano, eu acho que eu estava usando o Facebook de uma pessoa, né? Quer dizer, a internet de uma pessoa, porque nossa igreja ainda estava com Velox e a internet era bem complicada. Eu, por exemplo, não tinha plano de internet, né? Então, dadas as dificuldades, eu por exemplo, naquele momento, eu fiz a live e quando eu voltei para casa, eu reparei que eu tinha 117 visualizações, pastor. Quando eu olhei para aquilo, eu percebi o seguinte, espera aí, eu estou no ambiente físico, a minha realidade está restrita a essas pessoas aqui. E aí, você que é pastor e prega, você que prepara sermões, você sabe disso. Para você falar durante 40 minutos, você estuda igual um condenado. Para você falar em 25 ou 20 minutos, você vai ter que estudar mais, porque você vai ter que preparar o material e condensar o material para você não perder o conteúdo
e, ao mesmo tempo, poder transmitir num curto espaço de tempo, já que as pessoas elas não têm muita disposição, né? Por mais que elas digam que amem a Deus, elas não têm muita disposição para ficar ouvindo. E aí, nesse caso, quando eu olhei para aquilo, eu pensei, gente, o sermão que geralmente a gente prega, ele fica ali restrito. O crente que não foi, não ouve, né? O crente que foi, se cismar de ficar bebendo água, né? Não vai ouvir. O crente que vai para o banheiro, vai no berçário, vai ficar conversando enquanto só para esperar a mensagem acabar, depois ele volta e bate um papo com todo mundo. Ou seja, a sensação de que você desperdiçou um conteúdo é muito complexa, né? Muito complicada. E quando eu tive essa experiência, cara, foi muito legal. Por quê? Porque duas coisas, pastor. Primeiro, a sensação de que o que eu produzi não ficou, não foi desperdiçado. Teve gente que assistiu além, né, daquelas poucas pessoas. Outra coisa, quem quisesse revisitar a mensagem, quantas vezes fosse necessário, era só ir lá. E detalhe, quem foi, pôde compartilhar o link com quem não foi. Então, rapaz, depois daquilo, eu comecei todo o culto. Eu chegava no irmão que tinha conta, falava, poxa, cara, roteia para mim, por favor, compartilha o sinal de internet aí. Ah, eu não sei, então deixa eu filmar no seu celular mesmo. Ah, mas eu não tenho, eu boto a minha conta aí. Ou seja, todo culto, mesmo com o celular de alguém, a gente fazia live. Rapaz, você falou da quantidade. E isso, qual foi o ano que você fez essa transmissão aí? Você lembra? Mais ou menos? Rapaz, olha, nessa questão da live no Facebook, não tem muitos anos, não. Ou tem 3, ou tem 2, né? Porque foi quando a gente estava na transição de Velox para fibra ótica. Entendi. Mas olha só, dentro do que você falou, é uma coisa muito importante, a questão do preparo. Estou com mau contato aqui, mas vou embora. Você é o convidado, você que vai falando. Ó, se você quiser mudar de lugar, para mim também não tem problema, não. A gente está ao vivo, cara. Não, por enquanto vamos perseverar aqui. A equipe está trabalhando aqui para a gente tentar corrigir. Tá? Vamos mudar de lugar, então. Antes de eu mudar de lugar, você vai estar falando enquanto eu vou mudar. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Fala um pouquinho mais dessa sua experiência, né? Porque você começou a desenvolver, você falou algo muito interessante, a questão do conteúdo e a possibilidade das pessoas revisitar, outras pessoas que não assistiram assistir, né? E nessa época que você fez, eu acho que muitas pessoas não atentaram para isso. E hoje tem sido a realidade. Hoje as pessoas estão a todo momento, as igrejas, né? Mas o que você tem visto desse tempo agora, em relação a compartilhar a mensagem, né? As igrejas, o que você pode falar aí? Vamos tentar mudar aqui? Pode falando, que eu vou tentar mudar. Não, tranquilo, então, tranquilo. Vai lá. Pode falar, eu acho que vai dar agora. Tranquilo. Em relação a essa questão, eu até escrevi um artigo para a revista Vigiai, do vinil na Telefunken, a live no Instagram. E aí eu estava falando sobre isso, né? Que nós, no meu caso principalmente, que peguei a televisão de válvula, a televisão transistorizada, a época, né, do Discman, né? Então, o mini system da Aiva, né? Claro, eu só conhecia de nome, porque eu não podia ter um daquele. E aí, rádio gravador, eu já tive aquele rádio gravador de botar no ombro, né? Já tive aquele até que piscava a luz. Então, por exemplo, a gente que pegou essa época, cara, a internet é um negócio muito, assim, muito louco, é muito esquisito, exatamente. E aí eu fico pensando, se para mim, né, que peguei essa época, né, da rádio bitrola, de madeira, essas coisas todinhas, se para mim é difícil, imagina para um pastor que tem mais do que 10, 20 ou 30 anos do que eu. Imagina, por exemplo, aquele pastor com seus 80 anos, agora com a igreja, com o templo fechado. Ou seja, essas pessoas têm que se reinventar. E aí, nessa hora, é aquele caso. Ou você se reinventa, ou você vai ser engolido, porque as demandas existem, né? Então, diante de uma situação dessa,
eu entendo que a gente precisa se reinventar. As reuniões, por exemplo, de liderança, então, seja uma ligação, né, que é feita pelo Messenger do Facebook, né, aí fica vários telefones, né? Eu lembro muito dos desenhos dos Jetsons ou da Sala de Justiça dos Super Amigos, né? Coisa que, assim, para mim era um negócio que só falta agora carro voar, cara. Só falta isso. É isso que eu Então, tô pensando. então coisas que eu olhava assim, eu pensava, gente, coisa de louco um negócio desse. E aí, né, diante de uma situação dessa, eu percebo que assim as pessoas foram obrigadas a se reinventar. Elas foram obrigadas, né? No meu caso, eu tomei uma decisão e detalhe, pastor, detalhe, quando eu comecei a fazer, de vez em quando eu recebi indiretazinha, né? Como assim? Ah, porque a questão do pastor é o corpo a corpo, é o contato, e assim, como se assim, um pastor que manda mensagem do WhatsApp, né? Ou um pastor que manda mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Um negócio assim. Como se, por exemplo, a gente precisasse só de estar respirando um perto do outro. E aí o que acontece? E a gente sabe muito bem que com o advento da pós-modernidade, você pode estar fisicamente no lugar, mas com a cabeça em outro. Então, Uhum. isso não quer dizer que o pastor na casa do irmão, não quer dizer que ele está presente lá. Não quer dizer isso. Ele pode estar na casa do irmão pensando na feijoada que a mulher está fazendo. É verdade. Então, por exemplo, diante de situações como essa, eu não sei se dá para perceber que a respeito desse assunto, eu pelo menos observei que era uma coisa tratada com muito preconceito. Até mesmo Uhum. tinha pastores que falavam a importância do pastor ter cheiro de ovelha, né? Aquela coisa todinha. E hoje a gente está percebendo que o Sabiá mudou de cantiga. Ou você aprende a lidar com esse novo tempo, ou você vai ser engolido. Uma das duas coisas. Essa é a minha ideia a respeito do assunto. E assim, depois a gente falou da gravação, que você já naquela época fazia, depois você foi para o Facebook. Me fala aí das redes sociais, das suas experiências que você, como pastor, teve nas redes sociais que você começou a descobrir, né? Você foi depois para o Instagram, e você vai falar as redes sociais que você tem, claro. Eu queria que você falasse as experiências, o que foi positivo, o que não foi, né? A gente, como diz Entendi. o outro, quando a gente está pregando, né, para a igreja, ali estamos na igreja local, a mensagem que você falou está restrita e é um público que, em tese, ali, todo mundo quer realmente receber uma palavra de Deus. Quando estamos disponibilizando para todo mundo, então, né, pode acontecer várias coisas, né, alguém de repente não entender, né, todo o contexto, mas eu queria que você falasse da sua experiência com as outras redes sociais, o avanço, né? A gente falou da gravação, você gravava as mensagens, depois a gente falou aí do Facebook a primeira vez e as outras redes sociais. Quero só abrir um parênteses aqui. Você deu orientação na época do som, depois eu te perguntei agora, há pouco tempo, que eu falei, vamos criar um podcast, eu nem sabia muito bem o que era o podcast, e um conteúdo que você pode Isso. desenvolver em áudio. Eu peguei as dicas com você, eu falei, como é que é isso? Você já tem um monte de podcast aí, muita coisa, depois no final você vai poder falar aí para o pessoal. Então, assim, eu vi a importância, porque a gente pode pregar no domingo, quer dizer, deixar um conteúdo que eu tenho feito isso, né? Vou abrir aqui, né, o comercial. Fé em tempos de coronavírus é o nome do podcast, a gente está nessa série. Então, uma vez por semana, a Show. gente disponibiliza ali 12 minutos com um recado, né, um texto bíblico que a gente conversa. Tem sido uma experiência muito boa. Então, eu queria que você falasse das redes sociais que você começou a migrar depois do Facebook e algumas experiências que você possa compartilhar aí para a gente. Pode falar aí. Sim, sim, quando eu penso, principalmente na questão das redes sociais, eu aproveito a oportunidade para declarar um arrependimento meu, né? Uhum. Na época do Orkut e do MSN. Orkut. Então, isso, exatamente. Quem conheceu a Rádio Vitrola não vai conhecer o Orkut, rapaz? Eu conheci. Né? Por exemplo, em relação a essa questão, né, da época do Orkut, eu lembro como se fosse ontem, né? Aquela situação, né, de assim, o Orkut é como se fosse
uma ferramenta do Satanás, né? Um negócio mais ou menos assim. Porque tinha aquelas comunidades, eu odeio não sei o quê, eu odeio não sei o que lá, né? Então tinha muita coisa que a gente, como crente, discorda. Só que qual era o problema? Na época do Orkut, nossos adolescentes estavam lá, né? Uhum. Então, as nossas crianças, né, usando idade falsa, estavam lá também, né? Exatamente. Quando os coroas chegaram no Orkut, o Orkut já Já estava era acabando, né? morrendo. Então, por exemplo, eu perdi, falo isso com vergonha e com dor, pastor, porque Uhum. eu perdi uma chance de me conectar com os adolescentes da minha igreja na época do Orkut. Eu perdi Uhum. essa chance. Uma outra experiência, como eu falei, é a questão do MSN, né? Por exemplo, há uma cobrança muito grande em relação à questão se o pastor trabalha ou não trabalha. E aí eu até falo disso no meu livro, Pastor para quê? Né? Uhum. Então, há uma cobrança, porque assim, o cara que distribui panfleto na rua trabalha. Né? O indivíduo que prova bebida trabalha. O cara que, por exemplo, posta vídeo em rede social trabalha. Né? E, por exemplo, o pastor que vai dormir às vezes 2, 3 horas da manhã porque está atendendo alguém, ou de repente alguém pergunta se o pastor quer ir no enterro, ninguém pergunta isso. Né? Então, se ele está bem, se ele está mal, se ele está depressivo, se ele está ansioso, não interessa. Ele vai lá naquele sepultamento. E aí a questão de muitas vezes, vamos lá, eu estava vendo aquela sua postagem a respeito dos livros, né, para a exposição bíblica que você está preparando, e Uhum. detalhe, e você sabe muito bem que aquilo ali, perto do que você precisa aprender, ainda é pouco, né? Você Uhum. sabe disso. E detalhe, quanto que se gasta naquela quantidade de livros? O tempo que você tem que parar para estudar, né? Ou seja, o cara para Uhum. fazer resenha de livro, o cara para fazer react de vídeo no YouTube, isso tudo é trabalho, né? No caso, um jornalista para fazer uma crítica de um filme, está trabalhando. E no caso, o pastor, quando ele se debruça o dia todo para ir dicionário, comentário, léxico, né? Para ele, por exemplo, ouvir outras pregações a respeito do assunto, rever suas anotações, assim, isso leva tempo. Só que quando você está fazendo isso, alguém está ligando para você. E você às vezes não Uhum. pode atender, aí a pessoa acha o quê? Que tu está dormindo. Então, devido a essa preocupação de ocupação, eu corria do MSN. Às vezes eu voltava do culto à noite e um adolescente ou outro vinha conversar comigo. E eu era monossilábico. Oi, Uhum. sim, tá. Eu sei de um negócio. Se eu pudesse voltar no tempo, pastor, eu ia bater um papo com esses adolescentes, conhecer suas crises, suas angústias, entende? Mas eu queria mostrar que eu era ocupado. E eu não sei se dá para Uhum. perceber que assim era uma crise minha. Claro, não é uma crise minha à toa. A televisão mostra geralmente o pastor como malandro, né? Então Uhum. era uma crise minha, né? E assim preocupado, né, em provar para as pessoas que eu estava ocupado. E nessa situação eu deixei de fazer o que realmente era a minha ocupação. Eu não tenho que mostrar para o povo que eu estou trabalhando. Eu tenho simplesmente que me importar com as pessoas. E aí, por exemplo, muitas vezes um pastor ele vai achar que ele está na internet é como se ele estivesse à toa. Não! Ele está vendo o seu povo. Ele está vendo as irmãzinhas da igreja que falam aleluia. Ele está vendo a juventude. Ele está acompanhando, ele está tendo um termômetro da igreja dele, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu hoje, se eu pudesse voltar no tempo, né, no caso de Orkut e MSN, eu teria resolvido algumas situações. Então, em relação à rede social, eu comecei por essas aí, né? Mas em relação à mídia, eu gravava minhas mensagens em áudio, eu gravava minhas mensagens em vídeo e eu fazia a postagem dos meus textos no Orkut. Então, assim, porque publicar um livro sempre foi muito caro, né? Hoje a gente tem a Ainda chance é. do e-book, né? Que mesmo assim não é tão barato porque você vai ter que registrar e você vai ter que ver alguém para editar, para fazer um trabalho decente. Mas você não tem aquela despesa com papel e gráfica, né? Então, por exemplo, como isso é caro, o que a gente faz? Blog. Eu não tinha intimidade com blog, então eu postava no Orkut. E aí
Os CDs eu tinha que vender porque dá de graça o que recebeu de graça. Aí dá vontade de falar, o miserável, o CD é de graça, a luz é de graça, a impressora de CD é de graça, ou infeliz. Então, o que acontece? Eu vendi, né? E aí nisso eu tinha a questão do retorno financeiro, inclusive para publicar outros CDs e DVDs. Muito bom, muito bom. Assim, você colocando isso tudo, abre um leque para o pensamento em relação a tudo que aconteceu nos últimos anos. Eu até em off, como a gente falou, falei essa questão que os pastores, as igrejas, né, a gente acabou dando um passo de 10 anos. A gente tem transmitido aí, feito as lives, e 100% das igrejas praticamente estão fazendo isso, nas celebrações, só que isso, ao meu ver, poderia acontecer de repente, daqui a 10 anos ou mais, a gente se antecipou por conta da crise. Mas em relação a isso, você acha que as transmissões hoje, elas estão aí e vão continuar, né? Ou não? O que você acha em relação a isso? Vão continuar depois? Olha, eu entendo a questão da gente hoje. Eu estava lembrando outro dia, alguns anos atrás, naquela época de Rick Warren ou Peter Drucker, né? Eu não sei qual dos dois, mas assim, a linha era praticamente a mesma, né? Um falava a palavra Jesus. Aí, no caso, por exemplo, muita gente criticando, né? Porque falava, igreja não é empresa, né? Só que, por exemplo, trazendo para o contexto eu vou chegar na rede social. Só que qual é a situação? A pessoa ela não parar para pensar que a fé ela é uma coisa livre, mas ela se concretiza na realidade humana. Então, o que acontece? Por exemplo, como a gente tem a mensagem do Evangelho na plenitude dos tempos? No período da Pax Romana, né? Então, a gente tem a segurança, né, que o Estado romano oferecia nas estradas, a pavimentação, né? A gente tem questões políticas, questões estruturais, técnicas que contribuem. A gente tinha a metafísica, né? A capacidade de pensar, de abstrair no mundo das ideias, no mundo além do tangível e do palpável, porque a gente não pode negar que o pensamento hebraico era concreto. Então, a gente tem a revelação que vem com os hebreus, depois judeus, né? E essa revelação, ela de certa forma se manifesta através de uma, como eu posso, de uma matriz filosófica, digamos assim, metafísica, platônica e depois até aristotélica, né? Se não me engano, com influência de Tomás de Aquino. Então, a gente tem essas questões todas e a estrutura, de certa forma, está no contexto romano. Quando a gente, por exemplo, vai perceber na caminhada, a gente vai ver a patrística recorrendo à filosofia, você vai ver Tomás de Aquino recorrendo à filosofia. Então, você vê que assim, a gente sempre fez uso de ferramentas humanas, até porque somos humanos, né? Então, o que acontece? Qual é o problema de usar a administração? Aí alguém vai dizer assim, mas está usando marketing, nós somos espirituais. Bem, eu não tenho uma informação técnica nem dicionarizada de marketing. Mas se nós observarmos bem, o que nós fazemos como cristãos? Nós atendemos necessidades, nós, de certa forma, comunicamos para as pessoas o que é a nossa vida em comunidade, né? Nós convidamos as pessoas para ouvirem a mensagem que a gente tem para oferecer e nós dizemos para elas que se elas receberem a mensagem que a gente prega, a vida delas vai mudar. Aí eu olho para uma situação dessa, eu fico pensando, será que nós que estamos recorrendo ao marketing ou os marqueteiros que fizeram um aproveitamento da evangelização e aplicaram para o contexto empresarial? É claro, estou falando como um leigo, está arriscado um acadêmico aí chegar e me destroçar. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que não tem como não usar ferramenta. Por exemplo, as igrejas hoje têm CNPJ, tem que fazer busca de nome. Antigamente, por exemplo, você quer ser pastor de uma igreja, você abre aí o quintal da sua casa, coloca uma cadeira e aqui na igreja. Agora não, qual é o nome da igreja? Você tem que buscar um nome.
Tem igreja até que você não pode usar o nome porque o pastor te processa. E ele já ameaçou na televisão. Aí o que acontece? Por exemplo, você tem que buscar o nome. Ah, como é que pode alguém botar o nome na igreja de Igreja do Pastor Sassá? Meu Deus, foi o nome que ele conseguiu, entendeu? E aí o que acontece? A gente tem que fazer coisas administrativas mesmo sem querer, né? E aí, trazendo para o caso da rede social, para mim a rede social é só mais uma plataforma. A gente não está no tá entendendo? Já viu aqueles pregadores no calçadão hoje em dia? Entendeu? Agora, você vai para a rede social, todo mundo está no celular. Até a questão de outdoor, por exemplo, antigamente o cara botava, né, uma foto, né, daquelas moças de biquíni, batia o carro. Hoje em dia ninguém mais olha para lá, porque está todo mundo no celular. Até o cara que não devia, que é o motorista, está no celular. Então, eu não sei se deu para perceber, né, que assim, se está todo mundo no celular, para onde você vai? Por exemplo, Milton Nascimento, ele fala que o artista deve ir onde o povo está. Aí eu pergunto, se o artista deve ir onde o povo está, o pregador não? Então eu entendo, né, que assim, dadas as circunstâncias, eu acredito que o futuro já começou, né? É um novo tempo, apesar dos perigos. E assim, diante dessa situação, eu entendo que é só para frente agora, cara. Até porque é o seguinte, ó, a gente tá batendo um papo aqui agora, né? Numa live em que eu estou ao seu lado e a gente está conversando. Há um tempo atrás, isso não era comum. Há um tempo atrás era você fazendo vídeo e eu comentando em texto. Aí, com a pandemia, todo mundo descobriu o Zoom. Depois que todo mundo descobriu o Zoom, aí o que aconteceu? Começou a aparecer outros aplicativos e o Facebook, né, que vive comprando tudo que aparece, né? Opa, vamos pegar essa ideia também. Aí você percebe que olha como é que é o negócio. Ah, tem uma crise? Tem para todo mundo. O pessoal da Zoom, do Facebook, da farmácia, do jornal, da televisão, mercado. Isso não está tendo crise, não, velho. Entendeu? E nem contrabandista de álcool gel. Né? Então, assim, percebe como é que é o negócio? Né? Então, eu entendo que daqui para frente, né, livros, e-book, né, áudio, a gente vai ter podcast, stream, a gente vai ter os vídeos por aí. Né? E assim, reunião de liderança. Você bota geral ali, a gente conversa. Não tem correria de, por exemplo, ter que voltar para fazer o almoço. A irmã bota o fone e vai lá lavando louça. Na hora dela participar, ela chega e dá o pitaco dela, entende? E o pessoal não vai ficar lavando roupa suja, porque não tem tempo para isso. Então, é uma reunião de 1 hora. Antigamente, não. A reunião demorava 2, 3 horas, porque vinha mágoa do que aconteceu no verão passado. Então, eu acredito, cara, que assim, muita coisa vai ser diferente, sim. Né? E eu entendo que a pandemia serviu para a gente pegar o nosso preconceito e colocar no bolso. Porque ou a gente faz isso ou não se conecta. Depois da pandemia, eu não sei como é que vai ser. Dizem que tem um novo normal aí. Eu acho que assim, eu acho que vai mudar, mas não vai mudar tanto, né? Porque assim, ó, hoje é coronavírus. Ontem era H1N1, entendeu? Anteontem era Zika. Então, assim, lamento informar, mas deve vir mais coisa por aí. Mas, além das coisas ruins, o aspecto positivo. Né? A igreja se reinventou. Vizinhos nossos, por exemplo, eu estava pregando no congresso de família da 1ª de agosto em Porto. Rapaz, o pastor Fábio falou assim, olha, digita aí, Deus falou comigo. Cara, a minha senhoria, que mora aqui em cima, no 2º andar, cara. Deus falou comigo. Aí eu pergunto, quando que a minha senhoria, que mora aqui, em Olavo Bilac, ia lá na 1ª de agosto em Porto? Entende como é que é o negócio? Então, assim, quem quiser ter preconceito com isso, que tenha. Quem quiser ter preconceito com publicidade, com marketing, com administração, que tenha. Porque se nós formos crentes de verdade, com todas as ferramentas filosóficas, administrativas, tecnológicas, a gente vai ser sal da terra e luz do mundo. Se a gente não for crente de verdade, a gente pode estar na igreja, no modelo lá dos colonos norte-americanos, escravocratas, na capela, com o escravo, e não vai adiantar de nada. Eu não sei se dá pra... esqueci.
racismo. Deixa pra lá. Senão a gente vamos entrar para outro assunto, né, daqui a pouco. Dá né? treta, dá treta. Deixa a gente faz uma live, de repente, sobre isso, né? Sobre o racismo. Quem Até sabe porque nós temos lugar de fala, porque né, só gay pode falar de gay, só mulher pode falar de mulher, só preto pode falar de preto. Temos Mas autoridade para falar. Vai. Temos autoridade para falar isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, a gente está participando, pessoal, aí. A gente falou muito aí da questão da igreja, falei da questão do pastor Roberlan, nesse início, a questão da igreja, as redes sociais, como ele foi aproveitando, esse tempo que a gente está vivendo agora, onde todo mundo se obrigou a se conectar, e ele falou algo que é fantástico no final aí, né? Se você não fizer isso, não vai se conectar. Se você não fizer isso, você não vai transmitir a mensagem de Cristo. Então, não vai chegar a todos. Só que agora, a gente vai entrar na parte mais... Aí eu queria que vocês estivessem aí, prestassem bem atenção. Por quê? Nesse tempo agora que a gente está vivendo, eu queria que você, pastor Roberlano, falasse seu posicionamento em relação aos cristãos nas redes sociais. Por quê? Você falou do racismo, mas a gente tem um ambiente político, a gente que está vivendo agora... Isso. E a galera está muito polarizada, um lado ou outro, fica aí a esquerda, direita. Então, dependendo do que você coloca ali, você cria inimizade na sua família, né, com seus vizinhos, você citou a questão do seu vizinho, mas com seus vizinhos, Isso. com a sua família. E, infelizmente, às vezes, você pode ter um posicionamento, você tem um pensamento e você coloca, de repente, no grupo da família e gera aquela famosa treta, né, ou problema, ou a discussão, e, às vezes, você é bloqueado e tal. Então, são séries de situações, mas eu queria que você fizesse desse aí uma palavra para a gente, da sua avaliação do que tem acontecido nesse tempos estranhos, tempo estranho, porque você é amigo de alguém, de repente alguém fala uma coisa de um candidato, ou de alguém de um partido político, e você vira inimigo, ou você não quer falar mais. Eu considero isso muito estranho, porque a gente tem que celebrar as diferenças, cada um pode seguir ou pensar da sua maneira. Mas eu queria que você falasse aí do que você tem visto nesse tempo, o posicionamento dos cristãos, em geral, nas redes sociais em relação ao que está acontecendo no mundo, né? Política, questão do racismo e outras questões mais polêmicas. Eu queria que você falasse aí para a gente aí. Pode contribuir. Rapaz, eu primeiro, pegando uma palavra mais pastoral, eu entendo o seguinte, né? O próprio Jesus, ele disse para a gente, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, eu entendo, né, que assim, o indivíduo que é cristão, ele precisa seguir Jesus, inclusive na internet, né? Então, por exemplo, existem coisas que eu e você podemos ver na internet e que nós dois que somos casados podemos, de repente, estar assistindo no momento que nossa esposa não está perto, né? E o que acontece? É claro que, obviamente, né, todo homem tem uma esposa ninja e, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, ela vai descobrir, né? E aí, nesse caso, então, por exemplo... Abre o parênteses aí. Quem está ouvindo aí, olha a dica aí, hein? Você, homem... exatamente. As esposas são ninja, mas os homens Eu também entendo, para mim, toda esposa é ninja, velho. Mas serve para os dois lados. Vou trazer, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Vamos vigiar na internet, mas vai lá, continua aí. Não, detalhe, o de Deus e da esposa também. Aí, nesse caso aqui... Isso aí. E aí, por exemplo, brincadeiras à parte, observa bem, eu e você podemos ter acesso a algumas informações que elas não estão vendo porque nós estamos assistindo sozinhos, seja de repente numa fila, num consultório, né, no carro, no ônibus, em casa, né, ou coisa do tipo. Só que a gente precisa lembrar que a gente está seguindo Jesus. E se a gente está seguindo Jesus, a gente está seguindo Jesus, inclusive no ambiente virtual. Aí, por exemplo, eu estou dizendo que é fácil? Não, mas é fácil seguir Jesus no ambiente concreto? Também não. Ou seja, por isso que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, você foi tentado em algo e você vai resistir a esse algo, o que, de certa forma, é desconfortável. Porque o que nós queremos? O cérebro, geralmente, quer o que da gente?
busca de prazer ou evitar dor, né? Uhum. Então, com que a mídia, com que a publicidade, com que o jornal, por exemplo, conta? Com esses dois elementos, prazer e dor. Né? Geralmente é propaganda para o prazer e jornal para dor, né? E aí, nesse caso, exato, parece que é mais ou menos por aí. E aí, na mesma emissora, mas tudo bem. E aí, nesse caso, o que acontece? Você vai negar-se a si mesmo, né? E você vai tomar a cruz. Então, negar-se a si mesmo tem a ver de você abrir mão de um prazer que você teria se você desse vazão a uma questão até instintiva, é até natural, só não é cristão, entendeu? E aí, por exemplo, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz, que é o quê? Você toma uma decisão, né? Você toma uma decisão de viver, de fazer, de falar alguma coisa desconfortável. Por exemplo, você é pastor, você sabe que um dos seus ofícios é o desagrado. Né? Então, por exemplo, a gente, se quer seguir a Jesus, a gente vai desagradar. Não tem para onde correr. Ó, o meu não é, que o meu tá no mudo, hein? Aí por exemplo, a gente vai desagradar alguém. E, querendo ou não, isso faz a gente perder emprego, isso faz a gente perder amizade, isso faz a gente perder o ministério, isso faz a gente perder um monte de coisa. Né? Então, Jesus falou o quê? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, o que é complicado. E tome a sua cruz. Né? Tem gente que pensa que tomar a cruz é ter joanete, bico de papagaio. Não, porque você não escolheu isso. Tomar a cruz é você saber que você vai meter a mão no vespeiro e ainda assim você faz. Entendeu? Então, aí a gente olha que se quer seguir a Jesus, tem que pegar esse caminho. E eu aplico isso para a rede social. Uma outra situação, né? Por exemplo, você precisa, além de seguir a Jesus, você precisa fazer o que Jesus faria, ou de continuar o que Jesus começou, ou de repente, evitar, né, algumas coisas que você está fazendo e sabe que não deve fazer. Não só no dia a dia da vida concreta, mas inclusive na internet. Né? O próprio apóstolo, 1 Coríntios 10, versículo 23, e no 31, ele diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí, lá no finalzinho do capítulo 10, ele fala: assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, por exemplo, Paulo conhecia a internet? Não. Ele falou comais e bebais. Mas, para mim, a internet está no qualquer outra coisa. Então, por exemplo, a gente aqui está usando a internet para quê? Para edificar os nossos irmãos. Você está edificando o seu povo da sua igreja, né? Os que estão assistindo você. Então, por exemplo, você está edificando os meus amigos de Facebook, você está edificando os seus amigos de Facebook, e você está edificando os amigos dos seus amigos, os amigos dos meus amigos e os amigos dos membros da sua igreja. Então, observa bem, você está fazendo algo para a glória de Deus, mas você também podia estar assistindo uma live de Gustavo Lima. Você podia estar assistindo música do Latino na internet. Então, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor se quem está fazendo isso está certo ou está errado. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que assim, você pegou esse momento e essa ferramenta para isso. Né? E, por exemplo, eu falei sobre a gente seguir Jesus, falei sobre a gente fazer coisas que agradam a Deus, e aí eu lembro, já vou fechar já, né? 1 Coríntios 11:1 fala o quê? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está mostrando como se faz. Tem gente que pega esse versículo e fala assim, mas Paulo era Paulo. Nada. Vamos parar com esse negócio de botar tudo na conta dos outros. Né? É um vitimismo, sabe, pastor, que me revolta. Entende? Que é o seguinte, eu, por exemplo, boa parte dos meus problemas eu tenho porque fui burro. Eu tomei decisões erradas, me relacionei com quem não deveria me relacionar, não investi onde deveria investir, mas a tendência é o quê? Eu estou passando por isso por causa do presidente, eu estou passando por isso por causa do meu pastor, eu estou passando por isso por causa da minha igreja, eu estou passando por isso por causa da minha esposa, eu estou passando por isso por causa do meu filho, estou passando por isso por causa do meu pai. Não, peraí, teve gente que não teve pai, não teve filho, não teve esposa, não teve pastor, não teve igreja e conseguiu superar algumas coisas que eu não superei com todas essas pessoas para me assessorar. Então, eu olho para isso, eu vejo que é o seguinte, Paulo está falando, olha para mim, porque eu estou seguindo Jesus.
Ele está dizendo que ele é perfeito? Não. Ele só está dizendo que ele tem Jesus como referência. E aí, o que eu e você, pelo menos, precisamos fazer? Mostrar para as pessoas através do nosso segmento. É como, por exemplo, eu, como pastor, peco pra caramba. E por que eu digo peco pra caramba? Porque eu peco, pastor, naquilo que eu condeno. Eu peco com mais conhecimento do que as pessoas que me ouvem. E detalhe, além de pecar no que eu condeno e pecar, né, com mais conhecimento, ainda por cima, eu tenho uma tendência maior de transparecer que não peco no que condeno, né? E de que não peco com mais conhecimento, né? Porque todo mundo que pelo menos vai olhar e falar assim, não, mas ele não faria isso, mas ele não sei o que, não sei o que, a não ser os inimigos, né? Mas o que acontece? As pessoas, assim, geralmente... Os haters. Tá dando para entender? Oxe! Então, o que acontece? A gente vai reparar aqui, né, que assim, internet, eu preciso fazer o que deve ser feito na internet e eu preciso mostrar para as pessoas como se faz, né? Então, por exemplo, isso tudo que eu falei, talvez tenha fugido da sua pergunta, porque eu acabei não dizendo necessariamente o que eu vejo, né? Eu falei do ideal, não do real. No real, confesso para você, eu estou desapontado. Entende? Sabe por quê? Porque o que acontece? Eu não estou dizendo que eu e você não podemos ter uma certa inclinação política mais à direita ou mais à esquerda. É diferente. Você pode ter uma preferência, né, para a parte mais social ou para a parte mais econômica, sendo que, para mim, as duas estão interligadas. Você pode ficar mais centro à esquerda, você pode estar mais centro à direita, centrão não pode não, né? Então, se você for centrão, é a mesma coisa de ser esquerda ou direita, você está na briga. Então, por exemplo, diante de uma... exato. Tem a extrema-direita, tem a extrema-esquerda, né, que ninguém fala, e tem o centrão. Para mim, são três extremos, né? Então, por exemplo, você pode ter um posicionamento, né, mais à esquerda, mais à direita ou mais para centro? Sim. Agora, daí a você xingar os seus irmãos na fé, daí a você amaldiçoar o seu presidente, daí a você amaldiçoar os ministros do Supremo, daí a você amaldiçoar os deputados e os senadores, quando a Bíblia fala que é para você orar por eles, quando a Bíblia fala que é para você obedecer às autoridades, entende? É aquele caso. Pô, você quer aprovar, derrubar estátua, você quer apoiar gente que faz depredação em escola, você quer apoiar esse monte de coisa, o problema é seu. Só que é o seguinte, não diga que quem acha isso vandalismo, não diga que esse cara ele é filho do diabo, né? Ele faz aliança, né, com miliciano, esses negócios todinho. Mas se você também, né, se você também é daquele que entende que cada um tem que ter o seu próprio mérito, né? Que tem que conquistar o seu e não tem que ficar nesse negócio de depender do Estado e tudo tal. Pô, cara, parabéns para você. Só não chama o seu irmão orientado à esquerda de esquerdopata. Ele é seu irmão, vai morar no mesmo céu que você. Não jogue, né, a sua aliança de eternidade no lixo por causa de um aspecto político e temporal. De uma perspectiva que hoje você tem uma, amanhã tem outra, né? Não vou muito longe. Essa última eleição, eu votei no Bolsonaro, sendo que no primeiro turno eu votei na Marina. Sendo que na eleição passada eu votei no Aécio. É isso mesmo. Pode me xingar. E aí o que acontece? E lá atrás eu votei no Lula. Eu sei cantar a música. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Ou seja, observa bem, olha o quanto, isso é porque eu lembro em quem votei. E tem uma rapaziada aí politizada, entre aspas, que nem sabe em quem votou. Então observa bem, eu dou minha cara a tapa. Olha o quanto eu mudei. Do Lula para cá, olha o quanto eu mudei. Aí o que acontece? Imagina, aí eu vou xingar o meu irmão que votou no PT. Então eu estou me xingando porque eu votei no PT. Eu vou xingar o cara que votou no Alckmin.
né? Foi o Alckmin que foi para... eu lembro que o pessoal ficava falando do picolé de chuchu, ele mesmo. Aí o que acontece? Por exemplo, eu vou fazer isso. Gente, eu votei no Fernando Henrique Cardoso. Né? Tá dando para entender? No segundo turno, porque no primeiro eu votei, acho que foi o Lula. Aí, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Estou falando de mim. Aí, imagina, um irmão xinga o outro por causa disso. Para mim é absurdo isso. Cara, é o seguinte, você quer falar da cultura de estupro? Faz o seguinte, dá uma aula sobre isso e compartilha com seus irmãos. É melhor você instruir os seus irmãos do que atacá-los. Não chama o seu irmão de burro. Até porque você, de certa forma, foi orientado numa vertente acadêmica. Mas existem outras. E o seu irmão não conhece nem a sua e nem a outra. Né? Então, a questão, por exemplo, de teologia. É um tal de um irmão agredir o outro porque o outro é fundamentalista. E o outro agride o outro porque é liberal. Eu lembro que uma vez, quando uma pessoa me chamou de liberal, eu falei assim, quantos autores liberais você leu, irmão? Aí a pessoa ficou sem responder, porque ela nunca tinha lido um liberal e me chamou de liberal. Tá dando para entender? Aí o que acontece? Por exemplo, aí o outro, fulano é fundamentalista, fulano é isso. E nessa brincadeira, a parte que dói, pastor, é porque é na internet. Tá todo mundo vendo os cristãos se degladiando. Quando, por exemplo, nesse período de pandemia, sabe o que essas pessoas estão querendo ouvir? Que, olha, Deus está vendo suas lágrimas. Essas pessoas querem ouvir que elas não estão desamparadas, que ela não perdeu o pai ou a mãe para a Covid-19 por um castigo divino. Entende? Até porque eu não sei se dá para você lembrar que o nosso problema de saúde pública, eu falo isso num outro artigo que eu escrevi, o coronavírus e o feijão da voz humilde, né? Por exemplo, o problema de saúde pública que nós temos hoje não tem a ver com esse ano. É um problema de longa data, mais longa mesmo. Eu lembro, pastor, quando eu tinha coisa de 8 anos de idade, eu quebrei meu braço. Opa! Voltou. O que aconteceu? Voltou? Então tá. Voltou. É porque o tempo está quase acabando. Vamos lá. Perdão. Aí eu lembro que meu pai me levou às pressas para o hospital para corrigir os ossos. Por quê? Porque podia calcificar. Hoje, por exemplo, você fica 1 ano, quebra o osso e opera tudo de novo. Tá dando para entender? E lembra do período da Copa? Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Hoje a gente está aí. Aí eu pergunto, olha uma outra situação, olha os hospitais de campanha, olha as denúncias de corrupção. O problema da gente não é castigo de Deus. Mas aí o que os crentes estão fazendo? Estão brigando. Em vez de trazer uma palavra de esperança, em vez de orar pelas autoridades. Então, respondendo sua pergunta, estou desapontado. Assim, você falou anteriormente a questão de ser luz, né? Essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo porque as pessoas estão realmente em desespero, estão querendo uma palavra, como você falou, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, e às vezes a gente vê tanta energia nessa questão partidária. Eu quero citar alguém que disse certa vez que as pessoas votam no candidato e se tornam devotos do candidato. Então, independente de lado, esquerda, direita, você foi até... colocou seu posicionamento, você foi votando em alguns momentos, a gente vai mudando, amanhã você pode votar, e isso faz parte da democracia. Você vota alguém... Vai que de repente eu elejo Marcelo Freixo para presidente no próximo... Pode acontecer, velho. As coisas vão mudando, né? Mas assim, eu quero, para a gente já quase concluir aqui pelo nosso tempo, né? Por mim, a gente ficava aqui conversando direto, só faltava só o cafezinho para a gente beber o café. Mas vamos lá. As suas considerações finais, você falou da questão que eu achei importante. Há um desapontamento com, infelizmente, alguns cristãos que não têm aproveitado essa oportunidade para trazer uma palavra, para agregar mais pessoas através da live da sua igreja. Às vezes a pessoa ela compartilha, olha, fulano disse isso, mas não compartilha, de repente, uma live da sua igreja, ou não grava. Eu sempre costumo dizer Exatamente. que não precisa ser o pastor Roberlano, não precisa ser eu, um pastor, qualquer pastor. Ou você que está com a gente aí, você abriu a Bíblia, colocou ao vivo, alguém vai te ouvir. E quando você faz isso, aquele que vai te ouvir ou vai te ver, ele, opa, o meu amigo está ali. Se você ler um versículo,
vai ter gente, porque as pessoas estão sedentas, querendo uma palavra. E esse é o tempo, essa é a oportunidade que está nas mãos do povo de Deus. Para a gente caminhar para o final, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, não pergunta, né? Mas as suas considerações finais desse nosso bate-papo aí sobre o cristão e as redes sociais. E depois eu vou pedir para você, quando você acabar, você falar aí como que alguém quiser, de repente, convidar para uma palestra ou para uma pregação hoje, infelizmente, só online, né? A gente tem nesse tempo que a gente está vivendo, né? Mas como entrar em contato com você, você deixar suas redes sociais aí, o pessoal poder fazer contato com você. Vamos lá. Beleza. Bem, o que eu gostaria, né, de pedir à nossa audiência é que, assim, se você realmente quer seguir Jesus nas redes sociais, se você quer ser um pequeno Cristo nas redes sociais, se você quer continuar o que Jesus começou com muito mais ferramentas do que Jesus tinha, do que Paulo tinha, né? Imagina Paulo tendo isso aqui. Meu Deus. Imagina Jesus tendo isso aqui. A gente tem e fica aí, né? Aí, nesse caso, se você quer realmente seguir Jesus, sabe, que você busque ter um relacionamento pessoal com ele e transmita isso na rede social, né? A outra questão, diga não para as pressões do mundo. Eu, por exemplo, que estou falando aqui com você que está me ouvindo, né? Sou de carne e osso igual a você. Se cortar aqui, não sai chocolate, tá dando para entender? E assim, as pressões estão aí, mas a gente precisa dizer não, né? Até porque continue fazendo o que você faz hoje e você já pode ter uma ideia de qual vai ser o seu futuro amanhã. Você quer continuar com a vida que tá? Essa é a escolha, né? E aí, por exemplo, e dizer não para os maus desejos do seu coração. A gente, nesse período agora de pandemia, você pode estar se exercitando mais, você pode estar estudando mais, você pode estar fazendo curso, você pode estar fazendo um monte de coisa. Mas você também pode estar vendo besterol na internet. A escolha é sua, né? Então, o apelo que eu faço, né, é que a nossa audiência siga Jesus também na internet. Para que mandar em direta para os irmãos da igreja? Para que mandar em direta alfinetada no pastor? Gente, ninguém ganha nada com isso. Entende? E detalhe, não adianta ficar amargurado com os outros, porque você é o que vai sofrer mais se amargurando. Resolve sua vida, tá entendendo? Caiu, tropeçou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e vamos que vamos, né? Então, esse é o meu pedido. Quanto à questão, né, de convite, domingo agora, eu estou pregando online, né, na Igreja Assembleia de Deus em Parque Aliança, né, sobre família. E se eu não me engano, acho que é na quarta-feira, ou na terça ou na quarta-feira, eu estou pregando para homens na Igreja Memorial em São João de Meriti. E aí, o que acontece? Diante dessa situação, eu, por exemplo, também estou com alguns produtos na internet. Eu tenho o curso da Hotmart, Trajetória Batista, que eu falo sobre a história, os princípios e a teologia batista. Então, se você quer saber como surgiram os batistas, o que é ser batista e no que creem os batistas, é só você chegar. Eu vou colocar aqui nos comentários do Facebook, pastor. Eu vou botar o link depois. E eu postando esse vídeo no YouTube, eu vou colocar também na descrição. E aí, por exemplo, em que creem os batistas, eu tenho um outro curso que a gente chama de Introdução Bíblica, mas ele é bem panorâmico, que é Conheça a Sua Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Qual é o modo mais adequado de ler a Bíblia? Né? Até porque assim, a Bíblia foi escrita num outro tempo, num outro lugar, numa linguagem diferente da nossa, em idiomas totalmente diferentes do nosso. Então, só para ter mais ou menos uma ideia, a gente fala sobre isso também, né? Conheça a sua Bíblia. Tenho também na Hotmart 2 livros publicados meus. Um é Pastor para quê? O que o pastor deve ser e fazer, né? Diante a gente tem as exigências da igreja, né? Em contrapartida com o propósito de Deus para o ministério pastoral. Deus quer uma coisa do pastor e às vezes a igreja quer outra. Lembra do que eu falei do MSN, né? De repente eu queria mostrar para o povo que eu estava ocupado
quando eu deveria dar atenção para uma adolescente no MSN. E, por último, o meu outro livro, né? Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, também PDF, na Hotmart. Eu vou botar esses links todos aí. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, Roberlan Julião, Palavra Simples. Roberlan Julião, Palavra Simples. Eu tenho uma rede no Twitter, Roberlan Julião, Palavra Simples. Eu tenho também um canal no Instagram, Roberlan, Palavra Simples. Eu tenho também no Telegram, Roberlan Julião, Palavra Simples. O Snapchat é Pastor Roberlan. Eu quase não uso, porque eu não sei mexer direito. E a última vez apareceram os nudes lá, deu um negócio meio complicado. E aí, por exemplo, eu tenho esses canais aí. Tenho na Hotmart. Estou começando a chegar no Vimeo agora também. Então, eu estou nessas praias, né? Mas mais forte mesmo. Detalhe, tem uma página no Facebook, Roberlan Julião, Palavra Simples. Palavra Simples. Então, digita Roberlan Julião, Palavra Simples ou Palavra Simples, beleza? Aí fez isso, vai me encontrar em algum lugar. Eu tenho até um blog, Palavra Simples, onde eu escrevo alguns textos. Muito bom. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse tempo aí, precioso, né? Tempo que nós estamos aí vivendo, de isolamento. Esse horário, talvez, quem esteve nos assistindo aí, talvez estaria fazendo outra coisa, de repente estaria na igreja, ou estaria trabalhando e não está. Então, aproveitou esse tempo para a gente poder conversar, discutir sobre o cristão e as redes sociais. O pastor Roberlan esteve contribuindo com a gente aí e contou toda a sua experiência. Então, que tudo que foi dito, que você possa ser sal e luz, bênção nas redes sociais. Eu quero aproveitar e dizer para todos aí que a gente aqui no Facebook da igreja, às quartas e domingos, quarta-feira, pastor Roberlan, tem Crescendo na Quarta. Tá? Show de bola, isso aí! Aqui no Facebook da igreja, tá bom? A gente está nas séries positivas do Evangelho de João, toda quarta-feira, às 19h30 e 21 horas no canal da igreja, Igreja Batista Central em Duque de Caxias, tá bom? E o domingo, nossa celebração à noite, às 19h30. Olha, a distância não tem atrapalhado, né? A gente tem, louva a Deus pela internet, que, como você falou lá atrás, o pessoal é do diabo. Não, mas tem sido bênção, vidas têm sido alcançadas. A gente vai encerrar como? Vamos encerrar orando. Eu vou pedir ao pastor Roberlan, faça uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo, e todos que ouviram, de tudo que você ouviu, seja luz, sal e luz. Essa é a palavra, assim, para todos nós. Vamos aproveitar para ser bênçãos, né? Não ser somente cristão na igreja, mas cristão na rede social também. Foi algo que o pastor Roberlan esteve sempre falando, pontuando aí nas suas orientações. Pastor, hora depois a gente vai estar encerrando, tá bom? Beleza, e rapidinho, o seguinte, pode. 11 compartilhamentos, tá? Aí, Néa Carvalho, boa noite, Tânia Abreu, estava procurando em qual mídia, né? Neide Rangel, boa noite, Márcio Lacerda, boa noite, Marcela Pereira, boa noite, gente boa, Marcou Neide Rangel, Valmir Filemon, boa noite, estou aí, né? O Neide Rangel, olá, Marcela Pereira, ponto de encontro aqui, Tânia Abreu, eu também, como tudo avançou rápido, a questão, né, da Rádio Vitrola. Sim, Valmir Filemon, concordo, é tremenda ferramenta, mas nada substitui corpo a corpo, Valmir é da antiga. E aí, nisso aqui, Neide Rangel, meus filhos ficavam no Orkut, Marcela Pereira, um grande beijo para Neide Rangel, as comadres conversando. Marvel Magalhães, alto nível. Marvel falando que eu estou conversando contigo em alto nível. Olha aí, ó. Né? Marcela, beleza. Perfeito. Tânia Abreu falou que a gente está com a epidemia das videoconferências, né? E aí, presença de outras pessoas aqui. Tânia Abreu deu parabéns, obrigado. Luciméria Oliveira botou, cheguei no final, mas valeu. José Luiz Pinho, muito bom. Então, assim, eu tô feliz, né, com esse feedback do pessoal. Vamos orar então, tá bom, pastor? Tá bom. Posso? Pode orar. Então, oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela participação de cada um deles. Obrigado por esses compartilhamentos no Facebook. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que a Igreja Batista Central me concede
através da pessoa do seu pastor, pastor Márcio Lacerda. Obrigado pela bênção que esse homem é, obrigado pela sua audácia, pelo seu trabalho de vanguarda. Senhor, muito obrigado pela sua igreja, pelo pessoal que está dando suporte tecnológico para ele, para a igreja. Muito obrigado por isso. Agora eu te peço, a Deus, que tu nos ajude a sermos sal e luz também na internet, conscientes de que o ambiente virtual também é um ambiente. Pode não ser concreto, mas assim como existem crimes, como existe pecado, como existe maldade, como existe maledicência, como existe prostituição, como existe pornografia, como existe pedofilia, como existe tantas e tantos tipos de violência, sabemos que também no ambiente virtual existe. Mas assim como podemos pregar e propagar o evangelho nas praças, nas ruas e no templo, também podemos propagar que há vida em Jesus através da internet. Muito obrigado a Deus por essa atitude dessa igreja e, ó Deus, ajuda-nos para a tua própria glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Forte abraço. Até o próximo. Pastor, tudo de bom para todo mundo aí, tá bom? Beleza.